Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade e encerramento ao nosso estudo sobre curvas, né? Então esse vai ser o último vídeo que nós vamos dedicar ao estudo de curvas. A partir do próximo vídeo nós vamos começar a estudar então funções de duas, três ou mais variáveis, né? Enquanto isso, nós vamos encerrar então falando sobre tangentes a uma curva polar. Então, basicamente, determinar retas tangentes a uma curva polar. Nós vamos manter os nossos dois livros base de bibliografia, né? Especialmente o livro do Stuart de novo, né? Lembrando que essa daqui é a 7ª edição que eu estou seguindo, beleza? Bom, vamos relembrar um pouco o que nós vimos sobre tangentes quando nós estudamos curvas parametrizadas, né? Então, nós supomos, considere f e g duas funções diferenciáveis, né? E suponha que nós queremos encontrar as retas tangentes a um ponto por uma curva dada por essas equações paramétricas aqui, x igual a f de t e y igual a g de t. E vamos supor também que o y é uma função diferenciável de x, né? Então, o que nos diz a regra da cadeia? A regra da cadeia nos fala o seguinte, né? Que a derivada de y em relação a t é igual à derivada de y em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a t, né? Bom, então você pode, quando a derivada de x em relação a t for diferente de zero, então você pode isolar a derivada de y em relação a x e obter este quociente aqui, né? A derivada de y em relação a x vai ter como numerador, desculpa, a derivada de y em relação a t, e o denominador vai ser a derivada de x em relação a t. Você pode observar que essa derivada de y em relação a x, ela tem um comportamento parecido com números, né? Quando você tem uma fração quocientado por outra fração, você pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, né? E nesse caso, se você fizer esse artifício, o dt se cancelaria com o dt. Então, só para você lembrar ou para você perceber que tem essa semelhança dessa regra da cadeia ou do isolamento aqui do dy dx, parece realmente com quociente de duas frações. Não é, mas parece, né? Eu vou pedir para você anotar esta fórmula, porque já já nós vamos utilizar ela. Então dá uma pausa aí no vídeo, anota ela, porque nós vamos utilizar ela agora, tá? Então, para nós encontrarmos a reta tangente a uma curva polar do tipo r igual a f de t, nós vamos assumir, ou nós vamos considerar o θ como um parâmetro. Aqui nós estávamos utilizando o t como parâmetro, né? Até então, né? No nosso estudo sobre curvas parametrizadas, né? Agora nós vamos considerar o θ como parâmetro, e aí nós podemos escrever as seguintes equações paramétricas da nossa curva, né? O x é r cosseno θ, né? Então, já que o r é uma função de θ, então o x você pode escrever ele como f de θ vezes o cosseno de θ. Já o y, nós já sabemos que ele é r seno θ. Como o r é uma função de θ, então o y vai ser f de θ vezes o seno de θ. Essas curvas aí que nós estamos considerando, por exemplo, você pode pegar a cardioide, você pode pegar uma circunferência, ou então a rosácea de 4 pétalas, que nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Então, esses são exemplos de curvas que satisfazem uma equação desse tipo, né? R igual a f de θ. A cardioide que nós vimos, por exemplo, era R igual a 1 mais seno de θ, né? Essa foi a cardioide que nós estudamos, acho que há 2 vídeos atrás, né? Então, essas curvas que nós estudamos até o momento, os exemplos que nós vimos, realmente satisfazem esse tipo de equação aqui, né? E aí você pode escrever, então, a sua curva desse jeito aqui, tudo em função de θ, né? Utilizando a função f e utilizando as funções seno e cosseno, tá certo? Então você pode aplicar a fórmula anterior, né? Essa daqui, que eu pedi para você anotar, né? Essa fórmula nós vamos aplicar agora e para esse x e para esse y, né? Como o x é dado por um produto de duas funções e o y também é um produto de duas funções, quando nós calcularmos o dy de θ
E o dx de θ, nós temos que aplicar a regra do produto para derivadas. Então, nós vamos aplicar a regra do produto aqui, e nós vamos aplicar a regra do produto aqui, quando nós vamos calcular o dx de θ e o dy de θ. Vamos fazer isso agora, né? O dy dx vai ser dy de θ sobre dx de θ. O dy de θ vai ser a derivada disso daqui em relação a θ. De novo, já repetindo aqui, né? Como isso aqui é um produto, então como é que você deriva um produto em relação a θ? Derivada da primeira, ou seja, dr de θ, derivada de r em relação a θ, vezes... Aqui nós estamos... sim, claro. No numerador nós estamos derivando y, né? Então a derivada de y em relação a θ é a derivada de r em relação a θ vezes o seno. Mais r vezes a derivada do seno, que é cosseno. Tá? Então, o numerador vai ficar essa tripona aqui. O denominador, que é a derivada de x em relação a θ, vai ser a derivada de r em relação a θ vezes o cosseno. Tá? Mais r vezes a derivada do cosseno. Como a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, essa segunda parte aqui vai ficar menos r seno de θ. Beleza? Então, isso vai nos dar a derivada de y em relação a x quando você tem uma curva polar e você considera essa parametrização aqui da nossa curva. Tá? E aí nós vamos lembrar o seguinte, se você quer determinar a inclinação da reta tangente a uma curva num determinado ponto, num determinado valor de θ, num determinado parâmetro, né? Ou seja, quando θ for igual a θ0, isso significa que você vai querer calcular a derivada ou então a inclinação da reta tangente neste ponto aqui, r de θ0, θ0. Para você fazer isso, para você calcular a inclinação da reta tangente para esse θ, que vai te dar esse ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar a derivada de y em relação a x, essa tripa aqui, e vai calcular ela no valor θ0. Tá? Então é isso que você faz. E você pode observar o seguinte também, né? Que as tangentes horizontais, quando que ocorrem as tangentes horizontais? As tangentes horizontais ocorrem quando esse denominador aqui for igual, ou quando o numerador for igual a zero. Ou seja, quando o dy de θ for igual a zero, mas o dx de θ for diferente de zero. Né? Nesses casos, você tem tangentes horizontais. O que isso quer dizer? Que nesses pontos, o vetor tangente vai ter a primeira coordenada não nula, porque o dx de θ vai ser diferente de zero, mas a segunda coordenada vai ser nula, né? Uma vez que dy de θ vai ser igual a zero. Então, esse vetor tangente ele vai ser paralelo a este vetor aqui, ó, o vetor 1, 0. Vai ter a mesma direção desse vetor aqui, eles vão ser paralelos. E, portanto, você vai ter uma tangente horizontal ali. Quando o dx de θ for igual a zero e o dy de θ for diferente de zero, o que vai acontecer? Então você vai ter uma tangente vertical. Por que essa tangente vai ser vertical? Porque a primeira coordenada do vetor vai ser nula, enquanto que a segunda coordenada do vetor vai ser não nula. E, portanto, o seu vetor tangente ele vai ser paralelo ao vetor j, né? Que é o vetor 1, 0, que ele é o vetor vertical, né? Então, por esses motivos, essa é a mesma coisa que nós fizemos lá para curvas parametrizadas, né? Só que aqui nós temos uma parametrização específica da nossa curva, né? Essa aqui é a nossa parametrização específica. Tudo continua a mesma coisa, tá? A análise das derivadas das tangentes horizontais e das tangentes verticais é exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá quando nós estudamos as tangentes a curvas parametrizadas. Se eu lembrar, vou colocar um cardzinho aqui em cima para você poder olhar, tá certo? Então vamos continuar com um exemplo, né? Vamos aplicar isso que nós acabamos de ver a um exemplo para a cardioide. Então nós vamos querer calcular agora a inclinação da reta tangente da cardioide quando o θ for igual a π sobre 3, tá? Então, o que nós temos aqui? Quem que vai ser o nosso x? Qual que vai ser a nossa parametrização? Lembrando que x é r cosseno θ, e, portanto, como o r vale 1 mais seno de θ,
substitui aqui, ó, no lugar do R, você coloca 1 mais seno de θ e multiplica pelo cosseno de θ. Fazendo essa multiplicação, você vai fazer a distributiva aqui, você vai ter cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ. Isso usando como é que é? Usando uma identidade trigonométrica, você vai ter que isso aqui é 1 meio de seno de 2θ, né? Se você calcular seno de 2θ, isso vai ser seno de θ mais θ, multiplicado por 1 meio, vai dar exatamente seno de θ vezes cosseno de θ. Tá? Então, esse daqui é o nosso y. Essa daqui é a parametrização de y da nossa curva. Desculpa, x, né? Já o y é r seno de θ. Como o r é 1 mais seno de θ, então você substitui aqui e multiplica por seno. Fazendo a distributiva, você vai ter seno de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá certo? Então, essa aqui vai ser a nossa parametrização. Essa é a parametrização da cardioide. Tá certo? Como nós queremos a inclinação da reta tangente para π sobre 3, nesse valor de θ aqui, então nós estamos procurando a tangente nesse ponto aqui, ó, r de π terços, né? Ou seja, no ponto de coordenadas polares, 1 mais seno de π terços, tá? Isso vai nos dar, então, 1 mais a raiz de 3 sobre 2, na primeira coordenada, e π sobre 3 na coordenada de θ. Então, esse primeiro valor aqui, ó, nos dá a distância do ponto até a origem, e esse aqui é o ângulo que o segmento faz no sentido anti-horário com o eixo polar. Observe o seguinte, como nós queremos a inclinação da reta tangente, nós vamos precisar do dy dx, né? O dy dx, observe, ó, nós vamos precisar calcular o dy dx, nesse valor de θ que nós temos lá, no π terços, né? Então, nós vamos precisar do dr de θ para o numerador e para o denominador. Então, nós vamos calcular ele agora. Tá? Então, quem é o dr de θ? A derivada de r em relação a θ vai ser a derivada de 1 em relação a θ, que vai dar 0, mais a derivada do seno em relação a θ, isso dá cosseno, né? Então, a derivada de r em relação a θ dá cosseno. Vamos aplicar agora a nossa equação 3. dy dx é dr de θ vezes o seno de θ mais r cosseno θ. Se você olha lá para a equação 3, a equação 3 é exatamente essa daqui. Ó. Essa é a equação 3. E aí nós vamos vir aqui, nós vamos fazer a nossa substituição, né? No lugar de dr de θ, nós vamos colocar cosseno de θ, né? Então vai ficar essa expressão aqui. Ah, claro, no lugar de r é 1 mais seno θ, né? Porque nós demos essa informação aqui, porque nós estamos estudando a cardioide, né? E na cardioide, r é 1 mais seno de θ. Então você vem aqui e faz a substituição. Faz os cálculos, faz as continhas aqui, né? Eu não vou fazer essas continhas passo a passo com você, né? Até porque isso aqui é álgebra, né? Então faz as continhas, utiliza aqui, se for necessário, alguma identidade trigonométrica. Ó, aqui no denominador, por exemplo, nós percebemos que esse denominador é o produto desses dois valores aqui, né? Aqui não é completar quadrado, isso aqui é produto notável, né? Isso aqui é um produto notável que vai te dar isso daqui de cima. No numerador, nós só colocamos o cosseno em evidência e chegamos isso daqui. Beleza? Então, anota isso daqui. O dy de θ é essa fração aqui. É esse quociente aqui. Né? E nós queremos calcular agora esse quociente quando θ for igual a π sobre 3, porque é para esse valor de θ que nós queremos a inclinação da reta tangente. Né? Então, nós vamos vir aqui, ó, e no lugar de θ, nós vamos colocar π sobre 3. Né? Então, nós vamos calcular o dy dx para θ igual a π sobre 3. Substitui, faz as contas aqui. Isso aqui é só continha, tá? Se você quer verificar essas contas, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma verificada. Aqui substituímos, cosseno de π terços é 1 meio, seno de π terços é raiz de 3 sobre 2, que multiplica esse 2, vai dar só a raiz de 3. 1 vai ficar, e assim por diante, tá?
Aqui também, ó, 1 mais seno de π sobre 3. Vai dar 1 mais raiz de 3 sobre 2. 1 menos 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, o 2 vai cortar com o 2, vai sobrar só a raiz de 3. Ou seja, aqui virou álgebra, né? Virou continhas mesmo, né? Faz essas continhas e você vai chegar em que a derivada de y em relação a x, nesse valor de θ aqui, é igual a menos 1, né? Ou seja, a inclinação da reta vai ser menos 1. Neste ponto aqui, tá certo? Nesse ponto, para o valor de θ igual a π sobre 3. Daqui a pouco nós vamos esboçar essa reta aqui, tá? Onde a inclinação dela é menos 1. Você pode usar... não, deixa quieto. Vamos lá. O próximo exemplo, agora, no exemplo anterior, nós determinamos, então, a inclinação da reta tangente à cardioide nesse ponto aqui da cardioide, né? E o que nós vamos fazer agora é determinar os pontos da cardioide, nessa mesma cardioide, nos quais a reta tangente é horizontal ou vertical, né? Vamos analisar os dois casos. Analisar onde é que ela é vertical e onde que ela é horizontal. Para isso, nós precisamos verificar aonde a derivada de y em relação a θ é igual a zero, aonde a derivada de x em relação a θ é igual a zero, tá? Igualando a derivada de y em relação a θ igualando a derivada de y em relação a θ a zero, nós vamos ter que este valor aqui, ó, o cosseno de θ que multiplica 1 mais 2 seno de θ, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Para isso aqui ser igual a zero, nós temos 4 valores possíveis para θ. Π-meios, 3 π-meios, 7 π-sextos e 11 π-sextos, tá? A derivada de x em relação a θ é esse produto aqui. Isso aqui já foi calculado alguns slides atrás. Então nós precisamos ver aonde que isso aqui é zero. Isso aqui vai dar zero quando o θ for 3π sobre 2, π sobre 6 e 5π sobre 6. Esses são os 3 valores onde a derivada de x em relação a θ é igual a zero. Se você for observar, se você for fazer os cálculos, nesses valores de θ aqui, ó, π sobre 2, 7π sobre 2, 6 e 11π sobre 6, a derivada de y em relação a θ vai ser zero, que foi o que nós determinamos, e a derivada de x em relação a θ vai ser diferente de zero. Tá? Então, nesses pontos, nos pontos correspondentes a esses valores de θ aqui, nós temos tangentes horizontais. Quais são os pontos correspondentes a esses valores de θ? Você vai vir aqui, ó, na fórmula, na fórmula que descreve a nossa cardioide, vai trocar θ por π sobre 2, por 7 π-sextos e por 11 π-sextos. Né? E aí você vai obter os pontos 2 para o R, π-meios para θ, meio para R. Quando você trocar aqui θ por 7 π-sextos, você vai obter R igual a meio. Então, neste ponto aqui da cardioide, você também vai ter uma reta tangente horizontal. Trocando θ aqui por 11 π-sextos, o R também vai te dar 1 meio, e, portanto, nesse ponto aqui, ó, 1 meio, 11 π-sextos, você também vai ter uma tangente horizontal. Tá? Então, nesses valores de θ, π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, a derivada de y em relação a θ é zero e a derivada de x em relação a θ é diferente de zero. Tá certo? Ah, mas e para o 3π-meios? Para o 3π-meios isso não acontece. Já nós vamos analisar o 3π-meios. Aguenta aí o 3π-meios um pouco. Ele é comum, ó. Tá vendo? Ó? Como o 3π-meios é um valor comum, ele anula a derivada de y em relação a θ e ele anula a derivada de x em relação a θ. Então, para este valor de θ, nós temos que fazer uma análise separada. Por quê? Porque o numerador e o denominador da derivada de y em relação a x vai nos dar igual a zero, né? Tanto o numerador como o denominador. Então, nós vamos ter uma indeterminação ali. Então, ali nós não podemos falar nada, a menos que a gente faça uma análise mais adequada. Tá? Agora, vamos analisar os valores de θ, onde o dx de θ é igual a zero. Ou seja, quais são os possíveis valores de θ onde nós temos uma tangente vertical. Tá? Para esses valores aqui, ó,
π sextos e 5 π sextos, a derivada de x em relação a θ vai ser igual a zero e a derivada de y em relação a θ vai ser diferente de zero, tá? Logo, nos pontos correspondentes a esses valores de θ aqui, você vai ter tangentes verticais. Volta aqui na sua função, na sua equação, desculpa, joga θ igual a π sextos e joga θ igual a 5π sobre 6. Você vai obter esses dois pontos aqui, ó, 3π meios para o valor de r, π sextos para o valor de θ. 3π meios para o valor de r, 5π sextos para o valor de θ. Então, nesses dois pontos, você vai ter retas tangentes verticais, né? Para θ igual a 3π meios, se você for olhar aqui, ó, o 3π meios é um valor comum, onde a derivada de y e a derivada de x em relação a θ são iguais a zero. Então, nesse caso, como eu já tinha dito, você precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Nós já fizemos algo parecido com isso em algum vídeo atrás, né? Lá quando nós estávamos estudando tangentes verticais, tangentes a curvas parametrizadas. Isso já aconteceu, tá? Vamos lá. Lembrando que a derivada de y em relação a θ deu esse quociente aqui. Tá? Deu esse quociente. Se você não lembra, volta lá atrás no vídeo e lá você vai ver que essa daqui foi o dy dx que nós encontramos. A derivada de y em relação a x deu isso daqui. Aí você pode separar ela como produto de duas frações, né? 1 mais 2 seno de θ quocientado por 1 menos 2 seno de θ. Tá? Isso é a primeira fração, que multiplica cosseno de θ sobre 1 mais seno de θ. Então, essa fração aqui é o produto dessas duas. E aí nós vamos calcular agora, porque o nosso problema está no 3π sobre 2. Então, nós precisamos calcular o limite quando o θ tende a 3π sobre 2 pela esquerda e pela direita, para ver o que é que está acontecendo, né? Para ver se ali tem uma tangente vertical, se tem uma tangente horizontal. Vamos fazer essa análise, né? Então, o limite do dy dx é o limite deste produto aqui, né? Então, eu posso quebrar como produto de dois limites, né? É o limite disso vezes o limite daquilo, né? Quando θ tende a 3π sobre 2 pela esquerda. Este primeiro limite aqui, ó, não vai ter problema nenhum. Aqui não vai te dar bode. O numerador, olha, o numerador aqui vai dar 2 vezes o seno de 3π meios, né? O seno de 3π meios é menos 1, né? Então, vezes menos 2 vai dar menos 1. Menos 2, desculpa. Mais 1 vai dar menos 1. O denominador, se você substituir θ por 3π meios, você pode... aqui vai ficar 2, porque vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2, mais 1 vai dar 3. Então, esse primeiro limite aqui não tem nenhum problema. Esse limite não tem problema. Já esse daqui dá bode. Você não pode calcular diretamente o limite quando θ tende a 3π meios no denominador. Tá? O numerador daria cosseno de 3π meios, que é 0. E o denominador daria 1 mais menos 1, que dá 0. Então, este limite aqui, quando o θ tende a 3π meios, não olhando ele pela esquerda, só olhando ele tendendo a 3π meios, daria 0 sobre 0. Então, o que você faz? Você aplica L'Hopital, né? Quando você tem uma indeterminação, esse limite vai ser o limite desta derivada, quocientado pelo limite desta derivada aqui. A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do 1 mais seno de θ é o cosseno, né? Então, nós vamos ficar com menos 1/3 vezes o limite quando θ tende a 3π meios pela esquerda desse quociente aqui, tá? Este menos 1 aqui vai se cancelar com esse menos 1, porque esse menos passa para fora do limite, né? Então, ele vai 1/3 que multiplica menos 1, isso dá 1/3, tá? Vezes o limite de seno de θ sobre cosseno. O numerador, ele tende a menos 1, porque você está vindo pela esquerda, então ele vai tendendo a menos 1. O cosseno, ele vai tendendo a 0, só que para valores negativos. Quando você se aproxima do 3π meios pela esquerda, ou seja, para valores menores do que o 3π meios, o cosseno, ele vai se aproximar do 0.
mas ele vai se aproximar de zero para valores negativos. Então você vai ter aqui menos 1 quocientado por um número negativo muito pequeno. Isso dá infinito. Isso vai dar infinito. Portanto, este limite aqui dá infinito. Limite quando θ tende a 3π pela esquerda. Se você fizer o θ tender a 3π pela direita dessa derivada, as contas serão as mesmas e você vai trocar só aqui, ó. Aqui é que você vai fazer a análise final. Este limite aqui, quando o seno tende a 3π, aqui é pela esquerda, tá? Não é pela direita, aqui é pela esquerda. Aqui é um maisinho, desculpa. Isso vai dar, o numerador vai dar menos 1, o denominador vai dar 0, só que zeros positivos. Vai dar um número muito próximo de 0, só que positivo. Então vai ficar um número negativo quocientado por um número positivo muito pequeno. Isso vai dar menos infinito. Portanto, quando você fizer o limite, quando você fizer θ tendendo a 3π pela esquerda, o limite vai dar infinito. Quando você fizer o limite tendendo a 3π pela direita, o limite vai dar menos infinito. O que isso significa? Que ali você tem uma reta vertical quando o θ for igual a 3π. Fazendo θ igual a 3π lá no R, ó, cadê o R? Aqui. Quando você fizer θ igual a 3π, isso aqui vai te dar zero. Então, no polo, você tem uma tangente vertical no polo. Quando θ é 3π, você encontra o polo. Quando o θ se aproxima de 3π pela esquerda, dá mais infinito. Quando o θ se aproxima de 3π pela direita, vai dar menos infinito. Então, ou seja, ali você tem uma tangente vertical, que é essa tangente aqui. Aqui você tem uma tangente vertical, tá certo? Quando o θ se aproxima de 3π pela esquerda, ó, pela esquerda, a derivada vai para mais infinito. Quando o θ tende a 3π pela direita, a derivada vai para menos infinito. A reta tangente vai para menos infinito. E, portanto, aqui você tem uma tangente vertical. Tá? Outras tangentes verticais estão nesses dois pontos daqui. As tangentes horizontais estão, uma está nesse ponto, a outra está nesse, a outra está nesse daqui. Tá? E essa daqui é a reta tangente que nós calculamos lá no primeiro exemplo. Né? Então, aqui está representado... Aqui estão representados todas as tangentes horizontais, as três horizontais, as três verticais, né? Essa e uma aqui no polo, e mais a tangente que tem inclinação menos 1, que nós calculamos há pouco, né? No exemplo anterior. Tá certo? Outra coisa que vale a pena lembrar é que, em vez de você aplicar a equação 3, aquela que dava aquele quociente, né? A derivada de y em relação a x, pelo quociente, né? Em vez de usar a fórmula, você pode usar isso daqui, né? Que é a dedução da fórmula que nós obtivemos. Então, dy dx é a derivada de y em relação a θ, quocientado pela derivada de x em relação a θ. Nós já sabemos, x é dado por essa expressão, y é dado por essa expressão. Então, deriva y em relação a θ, põe no numerador. Deriva x em relação a θ, põe no denominador, faz as contas aqui, e você vai ter uma nova expressão para o dy dx. Essa expressão aqui é equivalente àquela que nós tínhamos obtido antes. Cadê o dy? Aqui. Essa aqui foi o dy dx que nós encontramos, olha, essa aqui, quando nós aplicamos a fórmula 3. Essa fórmula aqui. Ó. Quando nós aplicamos essa fórmula, aplicando essa fórmula, nós obtivemos essa derivada aqui. Ó. Essa aqui. Essa foi a derivada de y em relação a x que nós determinamos. Tá? Então, você pode fazer aquilo que nós fizemos ali no final. Esse daqui. Aqui. Usa esse valor de x aqui, né? Que nós já encontramos. Usa isso aqui como y. Deriva y em relação a θ, põe no numerador. Deriva x em relação a θ, põe no denominador. Faz as contas e você obtém também uma expressão da derivada de y em relação a x. Beleza? Bom, com isso nós ficamos por aqui. Encerramos então a nossa parte sobre curvas. No próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre funções de várias variáveis. Tá certo?
Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.